A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 10 de agosto, recordamos hoje os santos São Lourenço e Santa Filomena, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Lourenço, diácono amigo do Papa Sisto II. São Lourenço é o patrono dos diáconos. Segundo a história, estava sempre de bom humor e servia a Deus na igreja de Roma durante meados do século III. Lourenço foi colaborador direto do Papa Sisto II e dedicado ao serviço dos pobres de Roma. São Lourenço, o santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huestra ou Valência, nasceu no ano 225 e morreu martirizado no ano 258, no dia 10 de agosto em Roma. Está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Eles eram considerados guardiões dos bens da Igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Laurentinense, que significa coroa feita de louro, como os vencedores recebiam após suas vitórias. Lourenço obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vemos a preocupação dos mesmos quanto ao crescimento do número dos discípulos. Eles convocaram uma reunião e expuseram suas angústias, dizendo: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, servir as mesas, pois muitos dos discípulos gregos queixavam-se que suas viúvas estavam sendo esquecidas e negligenciadas pelos hebreus. Foram escolhidos entre os irmãos homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, para administrar o cuidado com os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Estes homens foram chamados de diáconos. São Lourenço era um deles. No ano de 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano I. No ano de 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: aonde vai sem seu diácono, meu pai? Jamais oferecestes o sacrifício da missa sem que eu vos acolitasse, ou seja, ajudasse. O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois é jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá. Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela igreja e disse ao imperador: estes são os bens da igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. Por isso, no momento mais angustiante de sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço feliz dizia aos soldados: agora pode me virar, este lado já está assado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço, e no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo, ao verem o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudentius, contemporâneo de Lourenço, confirmou este fato quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Agro-Verão, na Via Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus, que honra seus santos, foi construída por um outro imperador romano, Constantino. Por causa de seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço é mencionado na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. São Lourenço é o padroeiro da cidade de Huesca, na Espanha. Ele é também o padroeiro dos diáconos. Na arte litúrgica, na Igreja São Lourenço, é representado como um diácono em uma grelha, com a Bíblia na mão. Sua paixão foi escrita um século após sua morte, mas desde o início a história de seu testemunho
foi sendo passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem fica onde está hoje a igreja de São Lourenço, extramuros. É a quinta basílica patriarcal romana. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também recordamos Santa Filomena, padroeira do Rosário, padroeira dos filhos de Maria. O nome Filomena significa filha da luz divina. Santa Filomena faz jus a este nome. Era filha de um importante casal grego. Seu pai foi um dos reis da Grécia. Vamos conhecer a história desta santinha. Sua mãe não podia engravidar. Eles faziam todo tipo de orações e holocaustos para os falsos deuses gregos, sem nada conseguir. Um dia, conversando com um novo médico, que era cristão, falaram de sua angústia. O médico, com muita fé e depois de muita oração, disse-lhes para se converterem ao cristianismo, mudarem de vida, pois seriam presenteados com o milagre de Deus. O casal obedeceu. No ano seguinte, eles tiveram uma linda filha, a quem deram o nome de Lumena, luz. Quando foram batizá-la, deram o nome de Filomena, filha da luz divina. Ela trouxe luz para a fé dos dois. Aos 5 anos, comungava pela primeira vez. E desde esse dia aumentava mais e mais a sua fé em Jesus Cristo, tanto que aos 11 anos fez votos de total entrega a Deus. A Grécia foi ameaçada pelo imperador romano Diocleciano. Então o rei, pai de Santa Filomena, foi a Roma negociar. Ao ser recebido pelo imperador, estava com sua mulher e sua filha Filomena. O imperador se encantou com a beleza da menina e propôs a paz entre os dois países e ofereceu vantagens políticas se o rei da Grécia lhe concedesse a mão de sua filha em casamento. O rei, aliviado, concordou. Na volta para a Grécia, Santa Filomena aos prantos revelou os votos que tinha feito. Seus pais, com profunda tristeza, tentaram convencê-la a mudar de opinião, pois o imperador iria matá-la se o casamento não se realizasse. Ela, porém, não cedeu. O imperador, sabendo da recusa de Filomena, ordenou que seu pai a levasse em Roma, pois considerou uma desonra para o império a recusa da santa. Diocleciano tentou de todas as maneiras fazer com que ela mudasse de opinião, mas como ela não cedeu, então ele mandou que a prendesse e torturasse. Foi muitas vezes a sua cela tentar dissuadi-la, sem resultado. Mandou então aumentar as torturas. Após mais de um mês de torturas e sofrimentos no cárcere, enfraquecida, Santa Filomena um dia teve a visão de Nossa Senhora com o menino Jesus em seu colo e lhe disse: "Minha filha, tu és mais querida acima de todas, porque trazes o meu nome e o do meu filho. Tu te chamas Lumena. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, Estrela, Sol. E eu me chamo Aurora, Estrela, Luz e Sol. Serei o teu amparo. Agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humana. Quando chegar, porém, a hora extrema do teu julgamento, da tua decisão, antes os horríveis tormentos que te serão impostos, receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Mandá-lo-ei agora aquela que é a minha mais querida filha." O imperador lhe fez um último pedido, ela recusou. Então ele mandou açoitá-la em praça pública e jogá-la no calabouço, pior que sua cela. Foi quando 2 anjos do Senhor apareceram, colocaram remédio sobre seu corpo dilacerado e ela milagrosamente ficou curada. Diocleciano mandou chamá-la dizendo que fora o deus Júpiter que a tinha curado, para que ela se tornasse a imperatriz de Roma. Santa Filomena respondeu, dizendo que os deuses pagãos de Roma eram apenas estátuas e que o imperador deveria se converter ao verdadeiro Deus e Senhor de tudo, pois um dia estaria na presença dele para responder por todos os pecados cometidos em Roma. O imperador ficou furioso, mandou amarrarem uma âncora no pescoço de Santa Filomena e atirasse no rio Tigre. Uma multidão foi para a beira do rio para assistir à morte da santa, mas novamente os 2 anjos do Senhor apareceram, desamarraram a âncora de seu pescoço e, sem que ela se molhassem,
a levaram para outra margem do rio. Muitos romanos se converteram neste dia. O imperador mandou que ela fosse arrastada por toda a cidade e a matassem com uma flecha. Jogada no calabouço para morrer, os anjos do Senhor novamente a curaram. O imperador então mandou fazer uma grande fogueira, mas o fogo não lhe fez mal algum. Mandou então os soldados lançarem flechas sem parar até que ela morresse. As flechas se voltaram contra os soldados, matando todos eles. Após todas as tentativas contra a vida da santa, Jesus então permitiu que sua vida fosse tirada, para que ela entrasse definitivamente no reino do céu. Mas antes disso, milhares de romanos abandonaram seus deuses e se converteram ao cristianismo. O imperador mandou que ela fosse decapitada, e ela em oração morreu. Era o dia 10 de agosto. Nas escavações das catacumbas romanas, no ano de 1802, foi descoberto um túmulo com as seguintes inscrições: "A paz esteja contigo, Filomena". Junto uma âncora, uma palma, símbolo do martírio, uma flecha e uma ânfora com um líquido dentro, que era o sangue. O padre Francisco de Lúcia, da cidade de Mugnano, muito doente, rezou a Santa Filomena, prometendo que, se ficasse curado, levaria suas relíquias para sua igreja. Com grande alegria, ficou milagrosamente curado e foi pedir para o Papa Pio VII para levar as relíquias da santa para Mugnano. Sendo permitido pelo Papa, levaram com todas as honras e pompas todas as relíquias da santa. Chegando à cidade, vários milagres começaram a acontecer. Todos vinham ver e rezar. Santa Filomena ficou conhecida em toda a Europa. Seus milagres e sua história são contados em todos os lugares até os dias atuais. Vários santos e papas se tornaram devotos de Santa Filomena, como São João Maria Vianney, Santa Madalena Sofia, São Pedro Eimarde, São Pedro Chanel, o Papa Pio IX, o Papa Pio X, o Papa Leão XIII e a venerável Pauline Jaricote. Esta pediu ao Papa Gregório XVI que realizasse a canonização de Santa Filomena. O Papa a proclamou santa e padroeira do Rosário Vivo e padroeira dos Filhos de Maria. Suas relíquias ainda estão na igreja de Mugnano, na Itália. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Onipotente Deus, que ao vosso bem-aventurado Marte São Lourenço destes força para triunfar os tormentos, concedei-me que se extinguam em mim as chamas do pecado. Reparti comigo vossa coragem para enfrentar os perigos e vossa fé para depositar em Deus minha vida e minha alma. Por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Amém. São Lourenço, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de Santa Filomena. Oremos. Ó gloriosa Virgem Marte Santa Filomena, que do céu, onde reinais, vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem conta. Eis-me aqui, prostrado a vossos pés, para implorar-vos socorro para minhas necessidades, que tanto me afligem. Vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte, onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na terra. Atraído por vosso exemplo à prática de sólidas virtudes e cheio de esperança, à vista das recompensas concedidas aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, alcançando minha graça e, sobretudo, uma pureza inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma generosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um amor forte como a morte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver santamente a fé, para um dia estar contigo no céu por toda a eternidade. Santa Filomena, rogai por nós. Amém.